Boa tarde, meninos, tudo bem com vocês? Bom, eu não tenho muita habilidade em falar para o computador, né? Minha habilidade maior é falar olhando no rosto de vocês, mas é o que nós temos para hoje. Então, vamos começar a falar hoje sobre calor e sua propagação. Nós já vimos anteriormente sobre temperatura e as escalas que são mais usuais, e a conversão de uma para outra. Mas, antes de falarmos de calor, vamos falar em energia térmica. O que é uma energia térmica? É a soma de todas as energias de agitação de suas partículas, e depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, maior a energia cinética entre elas. Depende também do número de partículas existentes nesse recipiente. Bom, mas e calor? Calor é uma energia térmica, só que é uma energia térmica que existe durante esse processo de transferência de um corpo para outro. Se eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes e eles entram em contato, o corpo mais quente vai ceder energia para o mais frio. Então, essa energia que está fluindo de um corpo para o outro chama-se calor. A unidade de calor é, como é uma energia, a unidade no sistema internacional é o joule, mas é muito usado calorias, e uma caloria é 4,186 joules. Uma quilocalorias, que são 1000 calorias, é igual a uma caloria com C maiúsculo. Observe que esse C maiúsculo aqui equivale a 1000 calorias com C minúsculo. E quais são os processos de propagação de calor? Nós temos três: condução, convecção e radiação. No processo de convecção, nós precisamos de um meio para que haja esse fluxo de calor, essa transferência de energia. Ou seja, imagine que eu tenha uma barra de cobre e comece a aquecer uma das extremidades dessa barra. O que vai acontecer? As partículas, elas vão transferindo de uma a uma energia até que todo o bastão fique aquecido. No início, nós vamos ter um fluxo de calor que vai depender do tempo, até chegar no estágio estacionário, em que esse fluxo de calor vai manter-se constante. A quantidade de calor que passa na seção mantém-se sempre um valor constante. Não vai estar mais variando com o tempo. Ou seja, atingiu o estágio estacionário. Bom, então, condução, ela pode ser, a gente pode tratar através dessa expressão, que quer dizer fluxo de calor, que é esse φ aqui, é igual ao calor dividido pela variação do tempo. Que calor? O calor que está fluindo de uma extremidade até a outra extremidade. Que tempo? O tempo que gastou para o calor fluir nesse comprimento. Então, se nós olharmos uma seção desse fio, nós vamos ter um fluxo de calor por unidade de tempo que atravessa uma determinada seção, uma área desse fio. Então, se eu pensar em uma parede, na parede nós estamos dentro de uma sala, uma determinada temperatura, lá fora, vamos supor que esteja bem mais quente, nós temos a área da parede, a espessura da parede e o tempo que esse calor, esse fluxo leva para sair de um lado e ir até o outro lado, atravessar essa espessura L da parede. Então, que é a quantidade de calor que atravessa uma seção, ΔT é o intervalo de tempo correspondente
Convecção. A convecção é essa energia térmica, só que ela muda de local acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Um exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele fica na parte de cima, porque o ar quente é menos denso, ele sobe e o ar frio desce. Então, o ar-condicionado, quando o ar quente sobe, ele realiza trabalho sobre esse ar quente, transformando em ar frio. Então, fica esse ciclo de ar quente subindo, ar frio descendo. Então, nós temos um processo de convecção. Nos países onde faz muito frio, nós temos o processo inverso. Nós temos, ao invés do ar-condicionado, nós vamos ter o aquecedor de ar. Aí o posicionamento dele vai ser diferente, vai ser no chão. Porque o objetivo é pegar o ar quente que está, o ar frio que está mais embaixo e realizar trabalho sobre esse ar frio, transformando em ar quente. Então, tem-se o processo de convecção, o ar quente sobe, o ar frio desce, o equipamento pega esse ar frio, transforma em ar quente e assim fica esse processo. Então, o deslocamento do material acompanha essa muda de local junto com a energia. Radiação. Condução, convecção e radiação são processos completamente diferentes. Agora, a radiação, ela é um pouco mais ainda, porque a radiação, nós temos um corpo que tem uma determinada temperatura, as moléculas têm agitação, essa agitação faz com que emitam ondas eletromagnéticas e a energia, então, de propagação, ela é na forma de ondas eletromagnéticas. Quando essas ondas eletromagnéticas chegam em outro material, aquele material vai absorver aquela onda eletromagnética, vai aumentar a temperatura e vai fazer com que as moléculas se movimentem. Imagina o Sol. Lá nós temos partículas com altas velocidades. O Sol tem alta temperatura, as partículas têm altas velocidades. Elas emitem ondas eletromagnéticas que chegam aqui na Terra. Um objeto absorve essas ondas eletromagnéticas, aumenta a temperatura, aumenta a agitação térmica das partículas desse objeto. Então, radiação térmica é a radiação eletromagnética gerada pelo movimento térmico das partículas carregadas na matéria. Toda matéria com uma temperatura maior que zero absoluta emite uma radiação térmica. O movimento de partículas resulta em aceleração de carga ou oscilação do dipolo que produz essa radiação eletromagnética. Então, o próprio movimento da partícula é que vai produzir essa radiação eletromagnética. E a velocidade dessas partículas que estão emitindo essa radiação eletromagnética vai depender da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade dessas partículas. E fazendo com que emitam radiações eletromagnéticas em diferentes comprimentos de onda. Então, vamos dar um exemplo de condução. Nós já vimos essa fórmula aqui, que o fluxo de calor é igual ao calor por unidade pela variação do tempo. Essa equação aqui pode ser escrita também dessa forma, onde esse K é o coeficiente de condutividade térmica do material. Cada material tem um coeficiente de condutividade térmica diferente. Essa área é a área a qual está fluindo o calor. Esse L é a espessura desse material. Então, eu tenho um material que tem uma determinada área, uma determinada espessura, e esse Δθ, que o módulo de Δθ é a diferença de temperatura de um lado e do outro. Vamos fazer um exercício?
Numa indústria têxtil, desenvolveu-se uma pesquisa com o objetivo de produzir um novo tecido com boas condições de isolamento para a condução térmica. Obteve-se, assim, um material adequado para a produção de cobertores de pequena espessura. Esse cobertor tem uma distribuição de massa uniforme. Ao se estabelecer em regime estacionário, ou seja, o fluxo não está mais variando com o tempo, uma diferença de temperatura de 40 graus Celsius entre as duas faces opostas do cobertor, o fluxo de calor por condução é 40 calorias por segundo. Para cada metro quadrado de área, sendo o coeficiente de condutividade térmica desse novo material igual a 0,00010 calorias por segundo por centímetro por grau Celsius. A massa correspondente a 1 metro quadrado igual a 0,5 kg. Determine sua densidade. Vamos imaginar que o cobertor seja essa figura aqui. Nós temos a área que vai fluir o calor, a diferença de temperatura entre as duas faces, a espessura do cobertor, que é L, e nós temos que o fluxo é 40 calorias por segundo, e a variação de temperatura, o módulo, que eu esqueci de colocar aqui, é 40 graus Celsius. Para cada metro quadrado de área, nós temos 0,5 kg. E o coeficiente de condutividade térmica é 0,00010 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Então, usando a nossa expressão aqui, fluxo é 40 calorias por segundo, igual a constante, calorias por centímetro grau Celsius, vezes a área, que é 1 metro quadrado. Só que, olha só, como aqui está em metros a área, eu vou ter que transformar essa unidade aqui também em metros. Então, para cada no lugar de centímetro, eu vou colocar 10 a menos 2 metros quadrados, porque tudo tem que estar na mesma unidade, vezes a variação de temperatura, que é 40. Faltou o L aqui, ó, tem o L dividindo, eu esqueci de colocar o L dividido aqui. Pegando esse L que está dividindo, passando para o outro lado, multiplicando, e esse 40 para o outro lado dividindo, nós temos o K vezes a variação de temperatura dividido pelo fluxo, que é 40. Logo, a gente encontra que a espessura desse cobertor é de 0,010 metros. A densidade é o quê? Massa sobre volume. É o que nós estamos querendo, a densidade desse cobertor. O volume a gente sabe que é a área vezes o comprimento. Então, a área vezes essa espessura, que é L, me dá o volume desse cobertor. Agora, nós sabemos aqui também, um dado do problema, que tem 0,5 kg em cada metro quadrado. Então, massa sobre a área, eu tenho 0,5 kg por metro quadrado, vezes L, que nós já descobrimos que é 0,010 metros. Aqui eu tenho 0,5 vezes 1, vezes 1 dividido por 0,010, que dá 50 kg por metro cúbico, metros quadrados vezes metro. Então, a densidade é 50 kg por metros cúbicos. Existem dois tipos de calor: calor sensível e calor latente. O calor sensível é aquele calor que, a partir do momento que os dois objetos estão em contato, com temperaturas diferentes, começa a fluir energia de um para o outro, mais quente para o mais frio. O mais frio vai sofrer variação de temperatura, mas não vai estar sofrendo mudança de estado. Não vai estar se transformando de sólido para líquido, por exemplo. Ou seja, o calor absorvido é só para aumentar a temperatura. Então, o calor sensível é a energia térmica transferida causando uma variação de temperatura. O calor latente já é a energia responsável pela mudança de estado. Se nós temos, por exemplo, uma mistura de água a 80 graus Celsius e gelo a menos 10 graus Celsius,
A quantidade de calor que a água pode ceder vai depender da massa da água. E nós temos aqui que vai depender da massa do gelo também. Mas vamos deixar essa parte da massa guardadinha para a gente falar um pouquinho mais tarde. Vamos pensar só aqui. A água está a 80 graus Celsius, tem energia para transferir para o gelo que está a menos 10 graus Celsius. Eles entram em contato, o gelo vai absorver essa energia da água, só que ele vai sair de menos 10 graus Celsius até chegar a 0 graus, porque a temperatura de fusão dele da água é de 0 graus. Então, até 0 graus não há mudança de fase, de menos 10 a 0. Há somente mudança de temperatura. Então, nós temos aí um calor sensível. Depois, quando o gelo chegou a 0 graus, supondo que a água ainda tenha energia para transferir para o gelo vai, já a 0 graus, ele vai pegar essa energia e vai usá-la para mudar de estado, de sólido para o líquido. Enquanto ele estiver nessa mudança de fase, a temperatura vai permanecer a 0 graus. Quando tiver terminado de derreter todo o gelo, se a água ainda tiver energia para ceder, essa água derretida vai começar a absorver, continuar absorvendo energia da água que estava a 80 graus Celsius, só que ela vai começar a aumentar a temperatura, até que os dois, a água que estava a 0 graus, a 80 graus Celsius, entre em equilíbrio térmico com essa outra água aí, que é do gelo derretido, chegando a uma temperatura de equilíbrio, ok? Então, nesse processo, desse exemplo que eu dei, nós tivemos primeiro calor sensível, do gelo, até chegar a 0 graus, calor latente, que é o momento em que ele está sofrendo mudança de estado, e depois nós tivemos também o calor sensível, que houve uma variação de temperatura, novamente. Qual a diferença de capacidade térmica e calor específico? Gente, a diferença de capacidade térmica e calor específico é que a capacidade térmica, ela depende do objeto, não somente do material que é feito aquele objeto. Então, se eu tiver 1 kg de cobre e meio quilo de cobre, esses dois objetos vão ter capacidades térmicas diferentes, porque vai depender da massa. O calor específico não, depende só do material. 1 kg de cobre e meio quilo de cobre vão ter o mesmo calor específico, porque depende do material que é o cobre, os dois objetos são feitos de cobre. Então, o calor específico dá para nós tabelarmos, porque depende do material. A capacidade térmica não, porque depende do objeto, da massa do objeto. Isso aqui nós temos algo similar lá na eletricidade. A resistência e a resistividade. A resistência depende do comprimento do fio e da área do fio, do diâmetro do fio. Então, a resistência depende do objeto, das dimensões do objeto. Já a resistividade não, depende do material. Um fio de cobre de 1 metro tem a mesma resistividade de um fio de cobre de 1000 metros. Mas a resistência são diferentes, porque o que tem um comprimento maior vai ter uma resistência maior. Então, a resistência está para a capacidade térmica, assim como a resistividade está para o calor específico. Tanto a resistividade quanto o calor específico depende do material. Tanto a resistência quanto a capacidade térmica depende do objeto. Aqui nós temos alguns calores específicos tabelados. O alumínio, 0,219 calorias por grama grau Celsius. Não esqueçam de olhar sempre a unidade, tá? Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E aqui nós temos todas elas, tá? Do cobre, 0,093 calorias por grama grau Celsius. É uma tabelinha pequena, vocês podem encontrar na internet tabelas
com uma variedade de substâncias. Se nós tivermos duas substâncias em contato em um sistema termicamente isolado, e se essas duas substâncias estiverem com temperaturas diferentes, todo calor, a soma de todo o calor cedido mais a soma de todo o calor recebido vai ser igual a zero, porque eles estão em um sistema isolado. Vamos ver um exemplo disso? Nós vamos misturar aqui um ferro com a água. O recipiente está termicamente isolado, então a soma de todo o calor do ferro mais de todo o calor da água vai ser igual a zero. O ferro de 500 gramas de ferro está a 140 graus Celsius. Então, o ferro vai ceder calor e a água vai absorver calor porque ela está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Qual é a temperatura de equilíbrio desse sistema isolado? Bom, a temperatura que o ferro está a 140 graus Celsius não é suficiente para fazer com que a água chegue até 100 graus para que haja transformação de líquido para vapor. Então, nós temos aqui o calor sensível do ferro mais o calor sensível da água. MC delta T, variação de temperatura do ferro, mais MC vezes a variação de temperatura da água igual a zero. Massa do ferro 500, calor específico do ferro foi dado, que é 0,12. Temperatura de equilíbrio, temperatura final do ferro menos a temperatura inicial. Massa da água vezes calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura final de equilíbrio, que é a mesma do ferro, que elas vão entrar em equilíbrio, menos a temperatura inicial igual a zero. Resolvendo essa equaçãozinha, a gente chega que a temperatura de equilíbrio é de 40 graus Celsius. Prestem bastante atenção nas unidades, olha. As massas estão em gramas e os calores específicos aqui embaixo também está em grama. Calorias por grama graus Celsius. Mudanças de estado. Nós temos sólido, líquido, gasoso e mais 2 estados que eu vou comentar daqui a pouco. Mas o que a gente vai usar é o sólido, líquido e gasoso. Então, do sólido virando líquido, nós temos o processo de fusão. Do líquido para o sólido, processo de solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Agora, temos o sólido para o gasoso, ou seja, pulando a fase do líquido. Isso aqui nós temos, chama-se sublimação. E do gasoso para o sólido, sublimação. Um exemplo, naftalina. Naftalina, ela é sólida e vira vapor. Vira sem antes virar líquido. Quais são os 2 estados a mais que eu falei com vocês? É o plasma e condensados de Bose-Einstein. Bom, o sólido, nós já vimos que a força coesiva da matéria é forte o suficiente para manter as moléculas ou átomos nas posições dadas, restringindo a mobilidade térmica. Ou seja, você aquece um sólido, o que vai acontecer é como eles estão bem ligados aqui na estrutura cristalina que cada sólido tem, o que vai acontecer é, no aumento da temperatura, esses átomos ou moléculas vão oscilar em torno do ponto de equilíbrio deles. Agora, se essa temperatura aumentar muito até chegar no ponto de fusão, temperatura de fusão, essas moléculas vão se quebrar, ou esses átomos vão se quebrar, e vão se transformar em líquido. No líquido, as partículas de uma substância têm mais energia cinética que as de um sólido. Não são mantidas em um arranjo regular, mas ainda estão muito próximas umas das outras, de modo que os líquidos possuem um volume definido. Gases. Os gases, as partículas de gás têm muito espaço entre elas e possuem alta energia cinética. Se não forem confinadas, as partículas de um gás vão se espalhar indefinidamente.
Se forem confinadas, elas vão preencher todo o recipiente. Agora, os outros dois que eu falei com vocês é o plasma, que é mais encontrado nas estrelas, por exemplo. É um estado comum de matéria, não é comum aqui na Terra, mas pode ser o estado mais comum de matéria no universo. O Sol, que é a nossa estrela mais próxima. O que nós temos ali é uma bola de plasma, ou seja, as partículas elas estão com energia cinética muito alta, elas são altamente carregadas e uma energia cinética muito alta. Aí elas emitem, né, a temperatura altíssima, a energia cinética alta, esse movimento dessas partículas fazem com que elas transmitam a radiação eletromagnética que nós absorvemos aqui na Terra. Mas é um exemplo de um plasma. Agora, esse condensado de Bose-Einstein é conhecido como luz líquida. Esse estado ocorre quando os átomos de gás com densidade baixa são resfriados até quase a temperatura de 0 graus. 0 grau não, 0 absoluto, 0 Kelvin. E se agrupam para formar um estado quântico altamente denso. Nessa temperatura extremamente baixa, o movimento molecular é praticamente nulo. É praticamente nulo, mas a energia não é zero, tá? O movimento não é totalmente zero. Nós temos uma energia quântica aqui. Resumindo, calor sensível é a denominação dada à energia térmica que altera a energia cinética de translação das partículas, estando essa energia cinética diretamente ligada à temperatura do sistema. Calor latente é dada a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação. Essa transformação altera o arranjo físico das partículas do sistema e provoca uma mudança de estado. Por exemplo, de sólido para líquido, que é a fusão. Gente, estar diretamente ligado à temperatura, isso aqui a gente pode ver no fogão mesmo. A gente coloca uma água a esquentar. À medida que a temperatura dessa água vai aumentando, a gente vê o movimento ali das moléculas, a agitação térmica que elas têm. Então, dá para a gente ver claramente, nesse exemplo, que a energia cinética delas está ligada à temperatura. Então, a energia cinética ela é proporcional à temperatura. Nós falamos de calor sensível, o exemplo que eu dei foi de calor sensível. Nós temos o calor latente, que é aquele que ocorre numa transformação, numa mudança de fase. Durante essa mudança de fase, a temperatura do objeto não muda. Todo material tem um calor latente tabelado. Então, eu tenho que uma massa M necessita de uma quantidade de calor Q para sofrer total mudança de estado. Isso é, a quantidade de calor necessária para converter essa massa M. Então, eu passo a massa para o outro lado, a massa vezes o calor latente dela é igual à energia necessária para que essa massa sofra uma mudança total de estado. Alguns exemplos aqui do calor latente de fusão da água. Eu preciso de 80 calorias para cada grama de água para poder fundir a água, ou para derreter, ou para congelar, ou passar de líquido para sólido, ou de sólido para líquido. A temperatura que ocorre é de 0 graus, é a temperatura de fusão da água. Temperatura de fusão do ferro, 1535 graus Celsius. Precisa de 1535 graus Celsius para a gente começar a transformar o ferro para o estado líquido. Eu preciso de 49 calorias para cada grama de ferro. Observe que o mercúrio, o ponto de fusão dele é em menos 39 graus Celsius. Alguns pontos importantes. Para uma determinada pressão, cada substância pura possui uma temperatura de fusão e outra de ebulição.
Então, temperaturas de fusão é uma, de ebulição é outra. Para cada substância pura. Para uma mesma substância pura, ou seja, considerando uma mesma substância, as temperaturas de fusão e de ebulição variam com a pressão. Nós vamos ver futuramente que a pressão influencia na temperatura se eu mantiver o volume constante. Mas considerando que estejamos numa, é o que nós vamos considerar nesse capítulo, uma pressão atmosférica, uma pressão constante, atmosférica, nós não vamos ter essa variação da temperatura de fusão e de ebulição variando com a pressão. Se durante a fusão ou ebulição de uma substância pura a pressão permanecer constante, sua temperatura também vai permanecer constante. Bom, vamos fazer um exercício antes que vocês fiquem cansados, né? Uma garrafa térmica contém inicialmente 400 gramas de água a 30 graus Celsius e 100 gramas de gelo na temperatura de fusão a 0 graus Celsius. Considere o calor específico da água 4 joules por grama grau Celsius, o calor latente de fusão do gelo a 320 joules por grama. Qual será a quantidade de calor necessária para fundir o gelo dentro da garrafa? E suponha ideal o isolamento térmico da garrafa, desprezando a capacidade térmica das paredes internas. Qual será a temperatura final da água contida no seu interior quando o equilíbrio térmico for atingido? Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, que é a letra A. Quanto de energia eu preciso para derreter todo esse gelo, esses 100 gramas de gelo? Bom, calor latente de fusão, que é do gelo, é 320 joules por grama. O calor necessário para derreter 100 gramas. Então, calor necessário vai ser 320 joules por grama vezes 100 gramas. Observe que tem que estar, ó, se a massa está em gramas, aqui embaixo tem que estar em gramas também. Para poder cancelar, a energia vai ser dada em joules. Eu vou precisar de 32.000 joules. Agora a letra B, ele quer saber a temperatura de equilíbrio. Então, já sei que preciso de 32.000 joules para derreter 100 gramas de gelo. Agora, quanto de água, quanto de energia essa água pode ceder? Eu vou ver se ela tem pelo menos 32.000 joules para ceder, para conseguir derreter todo o gelo. Bom, a quantidade de calor que a água poderá ceder, no máximo ela vai ceder até chegar a 0 graus. Então, eu tenho 400 gramas de água vezes 4 joules por grama, vezes temperatura final menos a temperatura inicial. Estou considerando essa final sendo 0 para saber o máximo de energia que a água pode ceder. Ela pode ceder no máximo 54.000 joules. Se ela pode ceder no máximo 54.000 joules, é o suficiente para derreter o gelo, porque o gelo precisa de 32.000 e ainda vai sobrar energia ainda para aumentar essa temperatura do gelo que foi derretido, tá? Então, o sistema é totalmente, perfeitamente isolado, com a água e com o gelo. Eu tenho aqui que a soma dos calores vai ser igual a 0. Eu tenho o calor que a água vai ceder, mais o calor que o gelo vai absorver para derretê-lo, mais o calor que o gelo vai absorver, já derretido, para aumentar a temperatura, no caso de 0, até a temperatura de equilíbrio. Então, massa da água vezes calor específico da água, temperatura final de equilíbrio, menos 30, que é a temperatura inicial, mais 32.000, que é o calor necessário para derreter toda a massa de 100 gramas do gelo, que a gente já fez a conta na letra A, mais 100 vezes 4, temperatura final, que é a de equilíbrio, né? Que essa água derretida aqui vai entrar em equilíbrio com a outra água, ficando na mesma temperatura, menos 0. Por que 0? Porque durante a transformação, enquanto o gelo estava aqui recebendo calor, a temperatura dele não mudou. Quando ele derreteu todo, essa massa de água aqui, de gelo que virou água, estava a 0 graus. A temperatura inicial dela agora vai ser 0. E
4. Por que 4? Porque agora não é mais gelo, agora eu tenho uma água derretida, então eu vou usar o calor específico da água. Então, eu tenho massa do gelo, que virou água, vezes calor específico da água, vezes temperatura final do equilíbrio, menos a temperatura inicial igual a zero. Fazendo todas as contas, a gente encontra que a mistura dessa água com o gelo foi capaz de derreter o gelo e virou uma água só a 10 graus Celsius. Bom, meninos, eu espero ter ajudado vocês. Vamos postar as dúvidas, tá certo? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau!